Quem nesta noite tem algo para colocar nas mãos de Deus aqui? Seja o seu trabalho, seja os seus projetos de finanças. Quem tem isso para colocar nas mãos de Deus hoje aqui? Eu quero convidar a você a se colocar de pé. Eu quero que você agora, se você está aí com a família, juntos com a sua família, se não tiver, procure alguém que está do seu lado, una esta fé, levante o seu clamor até o trono de Deus e fale. Primeiro porque você precisa entender isso. Deus trabalha na tua vida de acordo com a tua liberdade com Ele. Deus trabalha na tua vida de acordo com a tua liberdade com Ele. Se hoje fosse um culto de curas e libertação, nós íamos estar orando para Deus estar entrando nos lares, trazendo curas, transformando os lares. Mas hoje é culto de dizimistas. Então, você entenda isso. É a tua vida material que precisa ser agora olhada. Você já está no caminho com Deus, você já anda com o Senhor, você já tem uma grande vitória, e hoje Deus quer fazer com você a confirmação das bênçãos na tua vida. Então eu não sei quais são os teus projetos, não sei se você é empresário, se você tem projeto de empresários, eu não sei se você tem projeto de compra de casa, de compra de carro, não sei se você está guardando dinheiro no banco, não interessa o que você está fazendo. Só quero dizer para você uma coisa. Existe no mundo espiritual um grande aparato do inferno lutando para matar, roubar e destruir. E por isso que Deus nessa noite te deu a oportunidade de você ter o culto dos dizimistas para entrar diante do Senhor com autoridade no nome de Jesus Cristo e abençoar a tua vida material. Por isso você é quem sabe qual é a área que você vai direcionar agora. Fale com Deus. Querido Deus e eterno Pai, vá falando com Ele, vá colocando no altar dele. Pastor, eu sou jovem, eu não tenho trabalho, eu nem sou dizimista porque eu não trabalho. Mas você não tem projeto? Você não tem projeto de amanhã tornar-se uma pessoa abençoada profissionalmente, materialmente? Eu não estou pregando hoje cura nem libertação. Eu estou pregando hoje a palavra de Deus que te dá o direito de herdar o melhor dessa terra. Como disse o profeta Isaías, se quiseres, se me ouvires, comereis o melhor da terra. Mas se não quiseres, diz a Bíblia, serás devorado. Então não seja devorado, mas seja herdeiro da promessa e co-herdeiro com Cristo. Bendito Deus e eterno Pai, nós oramos agora. É a tua igreja, Senhor, que se posiciona não pelo materialismo, mas pela autoridade, guardando os seus bens, guardando aquilo que é das suas mãos, aquilo que precisa guardar, aquilo que o Senhor colocou, aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. Seja o emprego, seja as finanças, seja, Senhor Deus, os projetos materiais. Nós oramos agora e nós tomamos posse em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua voz e diga: obrigado, Deus, por todas as promessas feitas a Abraão, Isaque e a Jacó, porque a tua palavra diz que elas me alcançarão em toda a parte da terra, e eu estou aqui buscando a minha herança, restituição daquilo que o inimigo tomou. Em nome de Jesus, eu já sou mais que vencedor. Aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tem um versículo da Bíblia que ele é usado para todos os tipos de pregação. E eu quero que você leia agora. Este versículo está em João capítulo 15, versículo 3. Abra sua Bíblia. Talvez você já citou esse versículo muitas vezes. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você foi chamado para vencer. Você foi chamado para conquistar. Amém ou não? Quantos conquistadores nós temos aqui? Quantos vencedores nós temos aqui? Amém. Você sabia que tem pessoas que ficam indignadas quando você faz essas perguntas? Esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa de um outro ministério. Ele disse: olha, eu não gosto dessas igrejas que fazem essas perguntas.
Eu falei, você é tolo. Porque a Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte está onde? Quem já leu isso na Bíblia? Está onde? O poder da vida e o poder da morte está onde? Ó, como o povo não sabe. Viu? Porque nós temos milhões de cristãos no mundo que precisa conhecer mais. São as pequenas coisas que fazem a diferença. Você sabia disso ou não? Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas grandes, a gente fica de olho nas coisas grandes e deixa as pequenas coisas que são as chaves. Olha o tamanho da casa. Olha o tamanho da casa. Qual é o tamanho da chave? Hein? Ó. Olha o tamanho da casa. Se a porta estiver fechada, você não entra sem aquele pedacinho de ferro. É a pequena coisa que tem nas tuas mãos, a chamada chave que abre a porta. É essa fé que você tem que entender e esta palavra que você tem que liberar que vai abrir a porta do teu sucesso. Vai abrir as portas da tua vida. Também é essa pequena palavra que vai fechar as portas. Então o poder da vida e o poder da morte está na língua, está na voz, na palavra, na boca. Está escrito. Eu estou preparando aqui um estudo sobre o poder da palavra para vocês entenderem. Tem coisas que vocês nem imaginam. Você leu um pouco disso, não leu? É assim ou não é? Emprestei um livro para ele sobre o assunto. É importante você perceber. Às vezes, mas não tem nada a ver. E parece que não tem. Mas é aquele preguinho que está enfiado no chão, cheio de ferrugem, desse tamanhinho, que você, sem perceber, você não, está repreendido, qualquer pessoa, menos você. Que alguém pisa nele e recebe uma doença chamada tétano. Tem que cortar o pé. Quem está entendendo o que eu estou falando? Um preguinho, desse tamanhinho. Então, nessa noite, aprenda a profetizar. Pastor, mas eu vou ficar que nem tolo? São os tolos que são os maiores vencedores. Aprenda a profetizar. Aprenda a olhar para aquilo que não é e chame a existência. Sabe por quê? A Bíblia diz, diga o pobre, diga o fraco, eu sou forte, e diga o pobre, eu sou rico, o rico eu sou. Como que isso funciona, pastor? O camarada está lá, desempregado, aí o diabo fala para ele, assim, você está desempregado, coitado, nesse mês não vai nem pagar o carnê do carro, o carnê da casa, o carnê da bicicleta. Aí a pessoa se levanta, pega aquele carnê e começa a questionar com Deus, porque você tem essa autoridade, não estou inventando, Deus lhe deu, na cruz do Calvário, Jesus venceu a desgraça, o fracasso, a miséria, a derrota, e te fez mais do que vencedor. Então você tem isso. E ninguém pode fazer por você, é você. Não adianta você crer um milagre para uma pessoa e você orar, Jesus completa a obra, faz o milagre. Jesus faz o milagre, você pergunta para a pessoa, você crê? Não sei. Não adiantou. Mas quando a pessoa diz, eu creio, eu tomo posse, eu não abro mão. O diabo fala assim, o que é que eu posso fazer? Se o homem poderoso, que é o que dá tudo, vai fazer, a pessoa crê. Quem está entendendo? Porque é que os maiores empresários do mundo primeiro exercitaram a fé. Olha para o dono da Casas Bahia. Olha para o dono da Marabras. Olha para o David Brasil, que hoje é um dos milionários no Rio de Janeiro. Olha para ele. O David, sabe o que aconteceu com ele? Ele saiu de casa para comprar um remédio para a mulher que estava gritando de dor. Desempregado. E ele não tinha um centavo, ele pediu, segundo que hoje ele dá palestra, inclusive ele deu palestra na Marabras lá. Ele chegou no semáforo e pediu, os carros parou e pediu um carro que desse alguma coisa para comprar. E na hora que ele pegou o dinheiro para comprar o remédio, ele falou assim, se eu comprar esse remédio, a mulher toma, vai passar a dor, mas acabou o dinheiro. Pelo contrário, antes de eu voltar para casa com o remédio, eu vou gerar mais dinheiro. Passou na farmácia, comprou lá uns tabletezinhos daqueles umas balas com uns tabletezinhos daqueles Não, chiclete não, esses que é para nutrição do corpo. Cereais. E aí começou a vender.
Do dinheiro que ele fez, comprou o remédio e ainda ficou para comprar mais. Segundo o testemunho dele, Deus fez ele gerar sobre isso, multiplicar. Agora, qual é a imagem que nós temos? Hoje nós queremos ser ricos, queremos ser abençoados, você quer ser uma vida próspera, uma vida abençoada, mas a primeira coisa que ocorre na gente é assim, a gente olha por quê? Você vai comprar uma casa com R$1, você não vai comprar. Mas se faltar R$1 na compra, você pode também não comprar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então é o pouco que você tem nas mãos que Deus te coloca no muito. É a tua perseverança, é a tua persistência que vai te fazer chegar lá. Enquanto muitos não acreditam em você, você vai chegar lá e conquistar. Você já viu, a engenharia diz que um dos pássaros que mais trabalha para a construção das suas moradias é o João de Barro. O João de Barro é um pássaro que ele constrói a casa dele de barro. E lá dentro ele faz o ninho. Pode cair tempestade e não atinge a ele. E ele sabe até a maneira que coloca a boca da entrada para não entrar chuva. Você sabe como é que ele faz? Ele vai na lama, ele pega com o bico uma gotinha do barro e ele vai lá e coloca. Ele volta lá, ele vai lá e coloca. Procura pesquisar sobre a vida do João de Barro, que você vai ficar surpreendido. Deixa eu falar para você uma coisa. Deus te chamou para triunfar vitoriosamente. Eu louvo a Deus porque dentro da nossa igreja, da comunidade cristã, do ministério comunidade, do ministério Celebrando a Vida, nós não temos nenhuma dificuldade de falar em nenhum assunto. É sexo, vamos falar na Bíblia. É morte, vamos falar na Bíblia. É roubo, vamos falar na Bíblia. Sabe? É conquista, vamos falar na Bíblia. É fracasso, vamos falar na Bíblia. Nós não temos nenhuma dificuldade. Eu fico triste de ver muitas igrejas preocupadas em ensinar o povo a conquistar espaços grandes de material, mas é um interesse de trazer para o ministério. Esse não é o nosso interesse. O nosso interesse é que você cresça, porque se você crescer, nem só você, mas o povo que estiver ao seu redor também cresce. Quem está entendendo? Sabe por quê? Olha a dificuldade que nós tivemos para estar construindo isso aqui. Se nós fôssemos uma igreja formada por doutores, advogados, engenheiros, você acha que nós ia ter alguma dificuldade? Não. Sabe por quê? Porque os dízimos dessas pessoas eram grandes. Então eles prosperavam, a igreja prosperava. Então eu não me preocupo em querer dizer, irmãos, vocês têm que investir, olha, vai lá, faça um voto com Deus, venda as galinhas e pega todo o dinheiro e coloca lá na fogueira santa. Eu não tenho para que eu falar isso para vocês? Mate a galinha, coma, faça um pirão e me convide que eu quero ir lá também. É mais fácil. Quem está entendendo? Porque não funciona assim. Agora, se você for perseverante, se você obedecer à palavra de Deus, não tem como você não conquistar. Porque senão Deus era mentiroso e a palavra dele era mentirosa. Mas a Bíblia diz, ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Ele é Deus. Nunca pense em prosperar na sua vida olhando para as suas possibilidades. Que você se decepciona. Olhe para as promessas que Deus faz. Olha para a vida de Daniel. Olha para a vida de Esther. Para a vida de Débora. Olha para a vida desses seguidores do Senhor. Que você vai dizer assim, se eles chegaram lá, qual é a diferença? Olha para a vida de Jacó. Jacó não tinha nem o que gerar. Porque o que Jacó tinha era varas de álamos. Mas ele tinha fé. Ele tinha um rebanho que ele cuidava. E havia uma aliança entre ele e o sogro. Um acordo. Os bodes e os cabritos e os carneirinhos que nascerem malhados são meus. Ele tinha um acordo. Mas como é que ia nascer carneirinhos brancos, ou carneirinhos malhados, ou bodinhos malhados, se o rebanho do sogro era tudo da mesma cor, era tudo de sangue limpo? Ele usou a sua fé. Exercitar fé não é ser fanático. Exercitar fé é você entender o propósito de Deus para a sua vida. Quando tudo ao seu redor diz não, a Bíblia diz sim. Quando todo mundo não acredita no teu potencial, Deus diz coragem, porque eu te chamei, te capacitei, morri na cruz por você e eu te levantei para conquistar espaço. É assim que funciona.
Jacó, quando o sogro disse, você não pode levar minhas filhas sem dinheiro, ele disse, também eu trabalhei 14 anos, você nunca me pagou nada. Então não precisa se preocupar agora. Mas por favor, me dê sua palavra. Se você me der os bodes e os carneiros que nascerem manchados, é o suficiente. Por quê? Porque ele já estava aqui, ó, o sucesso não está aqui, ó. O sucesso não está no banco. O sucesso está aqui, ó. Está aqui, ó. É visionar, é entender e agir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, ele, na mente dele, ele sabia quem era o seu Deus. Você conhece o seu Deus? Já experimentou falar com ele a respeito do potencial que ele tem? Ele sabia quem era o seu Deus. Ele teve um sonho. Ele teve uma visão. Ele dormia no relento, onde não tinha nem um travesseiro. E ele viu os anjos subindo e descendo numa escada. Quando ele acordou, ele disse, isso aqui não é outro lugar, não sei a presença de Deus. Intimidade. Então ele conhecia Deus. Então na mente dele ele falou assim, eu só vou fazer o seguinte. Primeira coisa, brilhou na mente os álamos. É uma planta que ela é tipo umas varetas, que a casca deles é escura, é preta, quase preta, é um roxo quase preto. E o miolo dele é bem branquinho. Então ele cortava uma tira e puxava. Ficava branquinho. Ele passava um pouquinho para frente, cortava outra, então ficou de listas pretas e brancas, varas. O que é isso? Falando isso no mundo natural, se você falar para uma pessoa de mente racional comum, ele vai te falar de doido, de ignorante e de fanático. Fala ou não fala? Vai falar isso para o empresário que sabe como fazer as artimanhas dele para tirar dinheiro puxando o tapete dos outros. Ele vai te falar de louco. O que ele fez? Pegou as varas, fincou na beira do riacho, porque ele sabia que todo meio-dia o rebanho descia para beber água. E ali na alegria de beber água, os machos coabitavam para gerar os filhotes. E ele ficava de lá. Na hora que estava se acasalando, ele dizia assim, meu Deus, está vendo aquela vara de álamo? Deus, aquela vara de álamo. Faça com que essa cria nasça manchado. Nasça pintado. E quando nasciam os filhotes, era surpreendente. Praticamente todas as crias que os animais davam, vinha 1 ou 2 manchados. Sabe o que é isso? Exercício de fé. Ah, pastor, se for assim, amanhã eu vou ficar milionário, vou começar a colocar vara de álamo para tudo quanto é lado. Não, não é por aí. Você tem que ser inteligente. Você tem que saber o caminho que Deus te deu. Aquilo que Deus quer que você faça. Então, aquilo que Deus te deu, se for a pequena coisa, como vender a bala lá como fez o David, tem problema. Deus vai fazer o milagre. Então, aprenda a andar na palavra do Senhor. Aprenda a profetizar. Aprenda a chamar a existência daquilo que não existe. Abra sua Bíblia. Nós lemos João já? Não, né? Vamos lá. Qual que é o versículo mesmo que eu te pedi? 15:3. João 15:3. Olha aí. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós não precisamos criar fantasias aqui no altar. Eu não preciso chegar aqui com uma doutrina, aí ficar um lá sentado fazendo, o pastor hoje pregou heresia na igreja. Não, eu não preciso disso. A Bíblia já diz, você já é escolha especial de Deus. Quantos escolhidos de Deus nós temos aqui nesta noite? Você já é. Não é porque eu quis, nem porque você, ou porque alguém da tua família quis. Você é escolhido porque Jesus te escolheu. E outra coisa, escolheu e limpou. Quando fala limpar aqui, não é tirar a mancha da roupa, nem do corpo. Limpar aqui está no sentido geral. Limpar a mente do medo, da dúvida, do fracasso, das maldições. Outro dia perguntaram, por que na comunidade não há manifestação de demônios? Eu falei, como vai haver? O camarada entra na igreja cheio de capeta. Ele ouve a palavra.
Antes da gente orar para os capetas manifestar, os capetas já foram embora, que eles não suportam a palavra. Quem sabia disso? Não suporta. Agora, essas igrejas que não têm base, chega lá, vão fazer a cura pela invocação. Ô capeta do inferno que está debaixo da cama, sentado no pinico, vem para cá agora que eu quero te expulsar. O bicho vai se manifestar. Nós não precisamos de shows. Agora, se cair manifestado, a gente expulsa. Quem tem coragem para expulsar aqui diz amém. Expulsa, não tem problema. Só que não fica. E não fica por causa que você vai ler agora. Olha o que está escrito aí na sua palavra. Vós já estáis o quê? Limpos. Limpos por quê? Por causa dos artimanha que nós na igreja fazemos? Por quê? Pela palavra que vos tenho falado. Essa palavra me limpa do homem medroso, do homem fracassado, do homem perturbado, do homem derrotado. Ela me limpa. E quando eu ouço essa palavra e eu vivo essa palavra, é só vitória. Então aprenda, meu irmão, aprenda. É lógico que nós, que somos mortais, nós vamos ter algumas dificuldades, às vezes, para exercitar a nossa fé. Porque a fé é um exercício doloroso. A fé é um exercício doloroso. Quando alguém vai fazer uma academia, principalmente de musculação ou ginástica, e nunca fez isso, uma semana que ela faz, ela fica quebrada. Alguém aqui já teve essa experiência? Alguém já foi em academia que depois que andou um pouquinho falou, eu vou desistir. É assim ou não é? A pessoa quer desistir na hora, porque quebra inteiro. Por que quebra? Porque o corpo está limitado a um nível. O corpo está numa posição que ela começa a tomar outra forma. Então vai começando, repuxa daqui, repuxa dali, estica daqui, estica de lá, coloca no lugar o que está fora do lugar e começa a doer. É um problema. Agora, você vai conversar com uma pessoa que já pratica há um ano numa academia, o caboclo não sente nada. Enquanto mais ele faz, enquanto mais ele pega pesado no corpo, mais ele tem prazer em fazer, porque ele sente-se melhor. Porque ele exercitou. Você sabia que a nossa fé é a mesma coisa? Você sabia que tem crente que não consegue orar nem 15 minutos? Porque não vem palavra, dá um branco, dá um nervoso, dá uma agitação. E jejuar então pior ainda. E se for para travar uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, eles assim, estou fora. Mas quando você começa a exercitar, de pouquinho, você começa a sentir o corpo espiritual reclamar. Puxa, mas jejuar, não estou aguentando a fome. Mas orar, nessa hora que eu tinha que ler um pouco, que eu tinha que ver aquele programa, que eu tinha que bater um papo na internet, que eu tinha que bater um papo pelo telefone, eu tenho que parar tudo para orar, o corpo vai reclamar. Quem já orou aqui pela madrugada? Quem já orou? Olha, muita gente. Você lembra quando você começou a orar pela madrugada, a luta que você teve para se manter, para conseguir? Lembra? Sabe por quê? Porque a maior autoridade que você tem de manifestação espiritual é pelas madrugadas. Como assim, pastor? Madrugada, todo mundo está praticamente em silêncio. Se não tiver todo mundo, mas pelo menos a maior parte do mundo está em silêncio. Quem bagunçou, já caiu, já está descansando. A mente já está paralisada. O consciente, muitos já estão lá apagados. Quem está entendendo? Não dá legalidade para a ação dos demônios. Então, as regiões espirituais estão livres. A arena do ringue está livre. Você pode isso. Nem vou tentar repetir. O bicho vai cair por terra. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí você coloca causas diante de Deus grande. E essas coisas, muitas vezes, a gente não consegue entender, queridos. O inimigo luta para a gente não entender. Porque ele sabe que um crente esclarecido na palavra é um crente vitorioso. Um crente esclarecido na palavra, ele chega, sente a ação do inimigo quando ele vem longe. Ele arma o laço. O crente diz assim, olha,
Pode parar por aí. Eu te repreendo em nome de Jesus. Quer um exemplo? Paulo. Como Paulo, pastor? Paulo foi pregar. Paulo saiu numa missão para a Macedônia. E quando ele foi de manhã orar com o seu companheiro Silas, quando ele estava pelo caminho, a primeira coisa que aconteceu foi o diabo falar assim: quer ver? Eu vou roubar a espiritualidade desse moço. Eu sei quem é ele, eu já vi o que ele fez lá nas outras terras. Aqui ele não vai fazer não, porque eu tenho aqui um vaso poderoso que eu uso ele, não quero nem que ele se aproxime. Eu vou elogiar. E quem não gosta de elogio? Quem é que não fica inchado quando recebe um elogio? Fica, porque o elogio amacia o ego. Então a gente tem que tomar cuidado até nos elogios. Aí o que acontece? Paulo está andando e lá vem uma moça muito bonita atrás. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Se fosse hoje, alguns líderes iam falar assim: olha, vou te falar uma coisa. Eu estou demais, eu estou igual Jesus Cristo. Até aqui, na Macedônia, que eu nunca vim, o povo me conhece, a minha fama cruzou realmente os mares. A pessoa que tem uma mente racional e carnal pensaria assim. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem uma coisa chamada espírito de discernimento. Todo crente precisa buscar discernimento de espíritos. Jesus falou: aquele que não tem conhecimento de discernimento de espíritos, ele pode ser enganado. Paulo parou, a princípio Paulo falou: que engraçado, essa moça conhece a gente, de onde? Né? Aí ele parou, olhou para trás e falou: escuta, eu te conheço, sai dela agora, espírito de adivinhação. Na hora manifestou, saía um, saía outro, saía um, saía outro. Quando saiu o último demônio daquela moça de adivinhação, a moça ficou curada, mas também não produziu mais frutos para os seus senhores. Por causa disso, o preço foi dolorido, o corpo reclamou. Paulo foi preso, passou uma noite inteira no tronco, apanhando juntamente com Silas, e quando foi meia-noite eles cantaram louvores a Deus. Deixa eu falar para você uma coisa. O que aconteceu? Deus mandou lá na cadeia um anjo. Se você for uma mulher de visão, um homem de visão, o diabo pode até armar o laço, mas ele vai cair por terra porque Deus vai mandar um anjo para te socorrer, para estar lá. Quem está entendendo isso? Isso em todas as áreas, em todas as áreas. Então aprenda, queridos. Deus te chamou para triunfar. Deus te chamou para conquistar. Por isso nós lemos agora: você já está limpo. Fale, talvez você nem tenha conhecimento disso. Pode falar para quem está, talvez você não tenha nem conhecimento disso. Mas você é um vitorioso. O Senhor te fez mais que vencedor. Bem, como hoje nós estamos falando sobre culto dos dizimistas, vida material, nada melhor para nós entender os propósitos divinos. E não há diferença entre judeu e grego, né? Nós lemos a semana passada aqui, na quinta-feira. Não há diferença entre judeu e grego. Se não há diferença entre a promessa feita aos judeus, os israelitas, para nós também não faz diferença. Então, abre aí a tua Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias. Pastor, como é que eu cuido da minha vida material? Eu sei que eu tenho que fazer uma boa poupança, eu tenho que ganhar 2 e gastar 3. É assim? Se eu ganho 2, eu gasto quanto? No máximo 1. Tem que sobrar 1 para ser o meu capital de giro. Mas a gente não faz assim, né? A gente fala assim: não tem problema não, eu vou gastar 2, vou gastar 2,5, porque vai chegar daqui uns dias, eu cubro. Não é assim que a gente não faz? Eu ri quando o Vinícius pregou o cheque especial dele. Ele não sabia que cheque especial tem que pagar, né? Então está lá disponível para você tanto. Ele ficou feliz. Pai, tem dinheiro na conta. Eu falei: tem não, filho? De jeito nenhum. Tem sim, está aqui o limite.
Falei, então tira. E ele mais que depressa foi lá, tirou, comprou uma coisinha. Daí a pouco ele chega, pai, o que é que eu vou fazer? Eu me dispensaram lá e o meu cheque especial está estourando. Falei, agora você vai correr atrás para cobrir. Sabe por quê? Porque cheque especial não é nosso. É um limite que está lá para a gente usar se a gente for tolo. Porque a gente vai usar 2 para pagar 3. É assim ou não é? E aí os juros? Você até usa o valor, mas paga os juros. Então a gente tem que ser esperto. Então nós precisamos aprender a administrar bem. E quando nós aprendemos a administrar, não basta. Porque por trás de tudo isso existe o quê? O devorador. Existe o quê? O destruidor. Existe o quê? O cortador. Existe o quê? O migrador. 4 legiões que trabalham, assim como lá no livro de Romanos, principados, potestades, príncipes do mundo tenebroso e hostes da maldade em regiões celestes, 4 legiões atuam no mundo espiritual. O cortador, o migrador, o devorador e o destruidor atua na vida material. Eles adoram trabalhar, não param de trabalhar, mas a missão dele é só missão de prejuízo. Pastor, está na Bíblia? Está. Quem já leu isso na Bíblia? Quem não leu ainda? Deixa eu ver se vocês não leram, eu vou mostrar. Quem não leu ainda? Vamos ver agora. Se eu vou encontrar. É Joel? É? Capítulo 1. Olha só. Só para vocês terem uma ideia, que hoje, nesse culto dos dizimistas, Deus vai estar nos ensinando. E um cristão, um crente, nunca deve perder uma ceia, porque a ceia te faz crescer, faz comungar com o corpo de Cristo, que é a igreja, e com o Espírito Santo. E um culto como o culto dos dizimistas, não por ser culto dos dizimistas, mas pelo ensinamento. Porque você vai usar isso na tua vida diária. Lógico que cada um vai ter uma diferença para fazer, né? Vai agir de uma maneira diferente. Acharam aí? Joel, capítulo 1, versículo 3. Quando Deus usa o profeta Joel, que é um profeta que tinha uma intimidade muito grande com Deus, que foi um profeta que recebeu a visão do derramamento do Espírito Santo, no capítulo 2 e no versículo 28, ele traz a mais de 2000, ou melhor, mais de 700 anos antes de chegar o momento do derramamento do Espírito Santo, ele já trouxe essa palavra profética. Então, é um homem que tinha uma experiência muito grande com Deus. E aqui, ó, no versículo 3, olha o que diz aí. Narrai, quer dizer, pregue, ensine, mostre, lembre, traga memória. Narrai isto a quem? Aos vossos filhos. E os filhos esqueçam. Os filhos vão ensinar a quem? Os seus filhos, seus netos. E os filhos vão fazer a quem? Os filhos dos seus filhos, seus bisnetos. E depois eles vão fazer para quem? Outras gerações. Quer dizer, nunca pode ser esquecido. O que nós vamos ler agora não é uma coisinha que está lá porque foi bonito para ilustrar a Bíblia. É algo que vai estar, enquanto houver humanos na terra, haverá ataques do diabo aos humanos. Então é preciso que você, como homem de Deus, como mulher de Deus, aprenda desde cedo a se proteger, a se guardar, para o devorador não te tocar, para o destruidor não te atingir, e daí por diante. Então, olha como é que diz aqui. No versículo 4. O que deixou o cortador, o gafanhoto cortador, comeu quem? O migrador. E o que deixou o migrador, comeu quem? O devorador. E o que deixou o devorador, comeu quem? O destruidor. Ele diz, olha, despertai. Olha o versículo 5. Ébrios. Vocês sabem o que significa um ébrio? Bêbados. Um bêbado não sabe o que fazer. Ele não acerta nem o caminho da casa. Ele cai na rua, o cachorro lambe a boca dele. O bêbado perde o sentido. Então, olha a maneira como o profeta chamou o povo de Israel. Bêbados, quer dizer, vocês não estão percebendo
que vocês estão sendo dizimados, que o inimigo está tirando de vocês. Ele disse, olha, despertai-vos, chorai, vai, como aqueles que, todos os que bebeis vinho por causa do mosto que está tirado da vossa boca. Olha, desperte. É a mesma coisa de alguém que está embriagado. A pessoa perde totalmente o controle, a sensibilidade, não percebe. Você sabia que tem cristão? Ah, pastor, não acredito que um crente o diabo toque. Ele não toca na alma, no espírito, porque Deus está guardando. Mas os teus bens, quem tem que guardar é tu. Quem sabia disso? Tanto que Deus te deu o livre-arbítrio para você entrar em injustiça se precisar. Quem tem que guardar teus bens é você. Mas de que forma? Você tem que guardar eles fisicamente e espiritualmente. Fisicamente você protege com a lei, espiritualmente com a autoridade do Espírito. Dá para entender ou não? Fisicamente tem a lei que te protege, te dá respaldo. Espiritualmente tu tens a autoridade e o poder. Pastor, está na Bíblia? Está na Bíblia. Lucas capítulo 10 e versículo 19. Te dou poder, te dou autoridade para você pisar o inimigo, serpente e escorpião, e nada vai te ferir nem vai te fazer mal. Então você tem autoridade, irmão, irmã, talvez você não sabia, de você bloquear o inimigo. E ele não vai chegar mais para te perturbar. Você sabe o que é bloquear. Tem coisas que é muito fácil de se entender. Hoje no mundo internauta, quando uma pessoa um amigo começa a perturbar outro, ele tem opção. Tirá-lo, né? Cortá-lo de ser amigo ou bloqueá-lo. Para que ele não possa ter acesso, ver mais, entender mais, perceber mais daquela amizade. Quem está entendendo eu falando? Isso no mundo material. No espiritual não é diferente. Você vai bloquear o inferno para não tocar a tua vida através da tua oração, da tua perseverança, da tua autoridade. Quando você ora, você se levanta, se posiciona, alguém fala assim, olha, você não vai vencer nesta vida, você não tem condições. Você fala o quê? Você vai ver, eu vou triunfar. Porque o meu Deus é muito poderoso para me dar infinitamente mais. E você cresce. Você cresce. Em todas as áreas. Então veja bem. Aqui diz, o que sobrou de um, o outro foi lá e destruiu. Primeiro é o migrador. O que é que esse espírito faz? Ele inquieta. Existem pessoas que não têm nenhuma autoridade espiritual no mundo da conquista. Começa a trabalhar, começa a prosperar, alguém faz assim. No outro dia a pessoa já está mandada embora. Só vai para outra empresa. Quando chega lá, o diabo vê que aquela pessoa faz tudo direitinho, não tem uma brecha para que alguém tenha inveja, aí ele vai lá e causa outro problema. A pessoa vai mandada embora. O migrador, ele faz isso aqui, ó. Já diz migrador, não para. Isso é na vida sentimental. Pode observar que tem pessoas que não param. Os sentimentos da pessoa na parte material não tem controle. Sabe, a pessoa conhece alguém aqui, conhece ali, a pessoa sofre. Tem pessoas na vida que você pergunta, você é feliz? Tem moças velhas, homens velhos, aí solteirões, que você pergunta, você está solteiro por quê? Fala, porque eu sou infeliz. Eu tenho sofrido. Todas as pessoas que eu tento dar certo, só dá errado. É o migrador na vida sentimental. Na vida profissional, a mesma coisa. Tem pessoas que têm tudo para dar certo. Inteligência, capacidade, ousadia. Aí ele monta o negócio, faz assim. Daí a pouco, ele vai para outra escola. Migrador. Agora, a pessoa não para. Pastor, e o que é o destruidor? A palavra já diz destruição. Você já viu quando passa um terremoto por algum lugar o que acontece? Casa, vida, famílias, carro, tudo, bens. Então o destruidor tem uma missão de atacar global, em várias áreas. Pastor, e o devorador? O cortador é aquele que só vai bloqueando. É o chamado tranca-rua.
Já disse cortador, ele não deixa passagem. E o devorador? O devorador, ele ataca exatamente os bens financeiros. A pessoa está muito bem financeira, ele arruma um jeito de tirar dinheiro. Bate o carro, a pessoa fica doente, aparece alguma coisa, tem que gastar. Quando não é assim, de outras formas some. Então, esse é o devorador. Pastor, e esse devorador, como é que eu faço? Está na Bíblia. Abre aí, nós pedimos para ler Malaquias, né? Malaquias 3. Nós vamos começar lendo aqui, irmãos, do versículo 6. Uma pessoa só pode ser atingido por essas pragas infernais na sua vida material se ela quiser. Porque Deus não quer. A prova está aqui, na sua Bíblia. Capítulo 3 de Malaquias e o versículo 6 a seguir. Olha aí como é que diz na sua Bíblia. No versículo 6 diz o quê? Porque eu, o pastor, é isso? Eu quem? O Senhor. É Deus falando conosco. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Agora, olha para cá um instantinho. Qual é mais fácil? No mundo moderno, que até lixo dá dinheiro, até papelão velho dá dinheiro, no mundo moderno, ou no deserto, onde não tinha água e nem comida? Qual é mais fácil? Deus supriu o povo de Israel ou você? Deu para entender agora? Hoje é muito mais fácil para nós. Porque Deus vai me dar... Mas pastor, como é que faz? Naquela época, Deus mandava o maná cair. Para cada necessidade, guarde isso. Por isso que nós temos que ser inteligentes o suficiente para entender Deus. Para cada necessidade, Deus trabalha de uma forma. A maneira que Ele trabalha comigo, talvez não trabalhe com o Alisson, talvez não trabalhe com a Rose, não trabalhe com a Mari, não trabalhe com a Tamires, não trabalhe com a Lins. Talvez seja diferente. Mas uma coisa é certa, Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vai mudar a maneira de trabalhar? Vai. Mas vai suprir a minha necessidade, daquilo que eu preciso. Então é o que está escrito aqui. Eu, o Senhor, não mudo. Se Ele não muda, então nós precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Você sabia que muitos cristãos, quando passarem daqui para a eternidade, vão se surpreender? Quando chegarem lá, irmãos que tiveram carência, necessidades aqui na terra, vão se surpreender? Porque lá eles vão ver que eles tiveram chance de ganhar, viver as promessas de Deus na palma das mãos. E eles vão falar assim, mas Senhor, o Senhor não viu a minha necessidade? Vi e mandei o socorro. Mas você não usou. Porque aqui há um mistério. E esse mistério é pessoal. Para cada pessoa, Deus trabalha diferente. De repente Deus vai falar comigo por um sonho. De repente Deus vai falar com você por um profeta. De repente Deus vai falar com você lendo a Bíblia. De repente Deus vai falar com você ouvindo uma música. Quem está entendendo? Deus tem multiforma de trabalhar. É chamado Deus de multiforme graça. Por quê? Porque a graça dele atinge um universo infinito de várias formas diferentes. E é minha e é tua, não é para os anjos. Os anjos não precisam. É para os moradores da terra, é para nós. Então, meu irmão, minha irmã, comece a buscar o Senhor para descobrir o que Ele tem. Você sabia que muitas pessoas passam por essa terra e vão para a sepultura e deixam para trás impérios maravilhosos? Existe um pregador norte-americano, quando ele prega, ele diz assim, o maior banco de dados, de conhecimentos, de inteligências e de sucesso está onde? Eu estava com ele lá em São Paulo, né, no Bom Retiro, quando ele deu essa palestra,
E aí o pessoal falando assim, nas universidades, dentro das igrejas orando, ele falou, estou enganado, está no cemitério. Você falou cemitério, né? Está no cemitério. Porque tem muita gente que passa daqui para outra vida, deixando para trás grandes coisas. Pessoas que podiam ser grandes vitoriosos e morrem muitas vezes sem vitória, por falta de conhecimento. E é bíblico. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, o melhor professor não é o pastor, o melhor professor não é o teólogo, o melhor professor se chama Espírito Santo. E nesta noite ele está aqui falando com a gente. Toma posse da sua vitória. Por isso, aqui, o Senhor diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Entendeu? A misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Por isso não somos consumidos. Agora, se nós entendêssemos o propósito divino para nossas vidas, tudo seria melhor. Agora, Deus, por que o Senhor está falando isso através do profeta? Ele está falando para quem? Para os israelitas. Porque esse povo havia deixado de entender o propósito de Deus. Lá no deserto, eles entendiam. Mas quando entraram em Canaã, na terra prometida, esqueceram. Isso significa, eu já vi uma pessoa pregando, enquanto mais sofrimento nos aproximamos de Deus. Claro, ninguém busca mais a Deus do que quando está em desespero. Ninguém pede tanto a Deus misericórdia de quando está indo para a luta. Agora imagina se nós usássemos esse tempo bom para falar com Deus a respeito das nossas necessidades. Sabe por quê? Porque Deus tem, irmãos, um banco de dados para te derramar. Que vai te mostrar tudo que tu queres. A prova você sabe. Aonde está? Jeremias 33, versículo 3. O que é que está lá escrito? Quem lembra? Jeremias 33, 3. Clama a mim, e eu te responderei, te anunciar-te-ei, eu mostrarei a você coisas grandes e ocultas. Por que ocultas? Porque não foi revelada ainda. Ocultas que tu não sabes. Então, tem gente aqui que Deus está preparando, aqui, olha, eu não sei, mas se Deus está pregando, está nos dando essa palavra nesta noite, se o Espírito Santo está me dando a palavra para pregar esta noite desse jeito, é porque tem gente aqui que já está aí, ó, está sentado aqui, mas a cabeça está assim, ó, que nem relâmpago. Deus está falando assim, olha filho, está vendo? Você vai lá, você vai conquistar, você vai chegar lá. E se Deus está te mostrando, pega, recebe, toma posse. Veja bem, o povo de Israel perdeu a visão. Então Deus começa a repreendê-lo, aquele povo. E ele diz aqui no versículo 7, desde os dias dos vossos pais, o que é que aconteceu? Leia bem alto. Vós desviastes dos meus estatutos e não guardastes o quê? E não guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. Venham para mim que eu vou para vocês. E aí, diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, e vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí vem uma pergunta dolorosa. Está aí no versículo 8. Como é que está aí? Roubará o homem a Deus? Então ele vai e declara, todavia vós me roubais. Em quê? Nos dízimos em quê? Ofertas alçadas. Então qual é uma chave que nós temos aqui? Dízimos e ofertas. Agora, não pense que o pastor está pregando aqui prosperidade das igrejas para você meter a mão no bolso para entregar. O dinheiro é teu. Tu faz o que quiser com ele. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Não é você pôr a mão no bolso e entregar 10 mil, 50, 100 mil que vai fazer a diferença. Não. Como alguns ensinam, né? Quanto mais você dá, mais você recebe. Aqui é o processo da colheita, que está em 2 Coríntios. Aquele que muito semeia, muito colherá. Por quê? Porque à medida que eu tenho espaço para semear, a minha colheita vai ser medida dessa minha semeadura. Não tem como não ser. Eu não vou semear um alqueire, ou 10 alqueires e colher um alqueire. Não, eu tenho que colher 10 alqueires. Então, enquanto mais eu semeio, mais eu colho. Esse é o sentido. Quer dizer, enquanto mais a minha mente se abre,
Enquanto mais eu compreendo a Deus, enquanto mais eu coloco nas mãos de Deus os meus projetos, os meus propósitos, mais eu vou conquistar espaço. Dá para entender isso? Até porque se fosse dessa forma, de alguém meter a mão no bolso e tirar tudo, não estava escrito no versículo seguinte, que é o versículo 7. O que é que está lá escrito? Cada um contribua segundo o que propôs, o que mandou o reverendo. O que propôs aonde? No coração. É isso que faz a diferença. E o inimigo de nossas almas, Satanás, ele sabe. Ele sabe que quando eu estou com dor, com problema, e eu choro, meu Deus, tenha misericórdia, manda os anjos, resolve, meu Deus. Resolve? Ele sabe que a minha vida financeira, que os meus bens, é a mesma coisa. Mas o que é que ele faz? Deus não é Deus materialista, Deus não quer dinheiro. Por que Deus quer dinheiro? Deus não come dinheiro. Para a pessoa perder a visão e não vigiar o seu campo de lentilha. Nós temos, um dos filhos de Davi, houve uma época que houve um ataque dos inimigos tomando as terras, tomando tudo, zombando do povo de Israel, e o povo fugia. E Samar, um dos filhos de Davi, tinha plantado uma roça, era chamado campo de lentilha. E quando os inimigos chegaram para colher, sabe o que ele fez? Catou uma tora de madeira lá e uma espada e falou assim, pode entrar, derrubo todos que entrar aqui, no meu campo de lentilha ninguém toca. Sabe o que é isso? Posicionamento. Mas o que as pessoas fazem hoje? A pessoa está no emprego, tem uma família, a pessoa tem uma empresa, a pessoa tem um ministério, a pessoa tem um projeto. Pode observar, gente, observa uma coisa. Quando alguém começa a crescer na vida, geralmente, ou ele vai embora, ou ele cai. Já perceberam isso? E principalmente nós, os cristãos, somos alvo fácil. Embora nós temos autoridade, mas se você não usar, não adianta. Dá para entender ou não? Se não usar, não adianta. Não adianta. Se um policial estiver apaisando, até ele se identificar que é policial, dá problema. E a pessoa vai falar, quem é você? Quem é você? Por que está me dando ordem de prisão? Quem é você? Caboclo está lá, fardado, com a bela de uma divisa no braço, neguinho treme. Manda a rota parar num grupinho para você ver o que acontece. O povo treme. Porque a divisa e a autoridade faz sim a diferença. E você tem autoridade em nome de Jesus. Deus lhe deu autoridade para você conquistar espaço. Quantos vão conquistar espaço aqui em nome de Jesus Cristo? Declare isso, profetize isso. Conquiste em casa, conquiste no trabalho, conquiste na igreja. Não perca. Observe, irmãos, os maiores líderes hoje não são líderes. Porque quando eles começaram a subir os primeiros degraus, que começaram a aparecer, o diabo diz assim, epa, se eu puder arrancar a fé desse caboclo, dessa moça, desse rapaz, enquanto está aqui, eu vou fazer, porque se eu arrancar, ele não cresce. Quer um exemplo? Você já viu a cidade de São José dos Campos, é cheia de árvores, não é? É ou não é? Todas essas lindas árvores, das alamedas, principalmente ali na Vila Betânia, tudo foram um dia arvorezinha, que nem você vê plantada aqui no São Vicente, no Vista Verde. Foram arvorezinhas que foram plantadas e cercadas com uma gradinha de madeira. Por que eles plantam lá uma arvorezinha e cercam de um quadradinho de madeira? Por quê? Porque eles sabem que ali há uma proteção. Se aquela árvorezinha estiver solta, por brincadeira, uma criança pode passar e fazer isso aqui. Arrancou, já era. Porque ela não tem raiz. É assim ou não é? Qualquer criança arranca uma árvore plantada. Agora, vai arrancar uma mangueira daquela que está ali no Vista Verde? Você pode colocar trator, você vai cortar o tronco, vai cavar a terra, fazer buraco e não vai chegar no fim da raiz. Porque tem raiz. Pode vir vento, quebra um galho aqui, quebra outro ali, cai muitas folhas, mas o tronco está lá. Na minha vida e na tua vida, se você é uma pessoa estabelecida do poder de Deus, Satanás pode tirar momentos de alegria, te fazer chorar, ele pode te fazer momentos de tristeza, de decepção, mas uma coisa ele não pode, tirar você da presença de Deus, da tua conquista, porque você é do Senhor. Quem está entendendo? Saia daqui hoje, coloca no altar de Deus teus projetos. Diga, Deus, eu sei que eu sou pequeno, faça como disse Davi, como disse Salomão, perdão.
Sei que sou pequeno, não tenho entendimento, mas eu quero sabedoria. E Deus vai te honrar. Amém? Então, continuando aqui no livro de Malaquias, quando o Senhor falou essas palavras, Deus deu aqui uma saída, porque Deus é especialista em mostrar o nosso fracasso, mas não apontar o dedo e deixar a gente passando vergonha. Ele mostra o fracasso e diz assim, agora aqui está o antídoto que você pode se curar. Primeira coisa que Deus faz aqui é dizer o quê? No versículo 10, porque no versículo 9, ele diz que por causa da desobediência de Israel, foram amaldiçoados. Mas aqui no versículo 10, ele diz o quê? Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois prove-me, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, e derramar uma bênção tão grande, que dela venha maior abastança. O que é que muitas pessoas fazem? Então eu vou dar o dízimo, porque Deus vai me devolver. Eu vou conquistar espaço. Não é por aí. Quando você entrega o dízimo na casa de Deus, a primeira coisa que Deus está falando para você é isso. O devorador não vai tocar os teus bens. Pastor, como é que você sabe? Leia o versículo seguinte. Ele não vai tocar. Não é porque você barganhou com Deus, porque não adianta você querer barganhar com Deus, porque nada é teu, nada é meu. Davi diz, tudo vem das tuas mãos, e nós te devolvemos. No envelope da oferta, lá está escrito, tudo vem de ti, e a tu damos, devolvemos. Então, tudo vem dele. Então, nós não estamos dando nada para ele. Eu dei meu dízimo. Não, a gente nunca dá dízimo, a gente devolve a Deus o que é de Deus. Então, ele diz, façam isso, depois vocês me provem. Essa palavra me provar, não é que eu já vi um determinado pastor um dia na televisão, Deus de Israel, se tudo abençoares, eu rasgo da Bíblia essa página. Com que autoridade nós temos isso? Que autoridade eu tenho para falar uma coisa dessa? Rasgar a palavra de Deus se Deus não me abençoar. Quem sou eu? Se eu fizer bem, será que Deus não vai me responder? O que é que ele falou para Caim? O que é que ele falou para Abel? Eram 2 irmãos. Os 2 estavam designados a levar a oferta de santidade, de santificação, de ação de graça, que eram as primícias, eram os primeiros frutos, que eram os dízimos, levar a Deus. Mas o pedido de Deus era libação, ou seja, derramamento de sangue. Então Abel foi lá no seu rebanho, porque era pastor de ovelha, pegou um cordeiro lindo, veio e ofereceu a Deus, Deus recebeu. O que é que Caim fez? Senhor, eu não tenho como derramar sangue, porque Abel faz isso porque ele é pastor de ovelha. Eu sou coletor de plantas, de frutos, eu sou um agricultor. O que eu tenho aqui é abóbora, o que eu tenho aqui é batatas. Eu vou te ofertar, se o Senhor quiser receber. A diferença está na nossa arrogância, no nosso comportamento, na nossa maneira de adorar. Sabe o que aconteceu? Deus não atentou. E aí a fúria veio no coração de Caim, e ele disse, por que Deus recebe a tua oferta e não a minha? E o Senhor disse, por que te iraste? Estás irado, Caim? Se tu procedestes bem, não me agradaria da tua oferta? Viu? Está na Bíblia. Se tu procedestes bem, não me agradaria eu da tua oferta? Quer dizer, se você entendesse o meu propósito, você não tem cordeiro, mas o sacrifício é de cordeiro. Se não tem cordeiro, troque as batatas com o teu irmão, pega os ovos da galinha, troca por um cordeiro. O problema não estava no cordeiro, estava na pessoa de Caim. Porque ele não queria se submeter às ordens de Deus. E eu, querido, e você, nós, se Deus sem nós, ele sempre será Deus. Mas nós sem Deus não somos ninguém. Quem sabia disso? Nós precisamos. Então aprenda, dar, entregar, colocar nas mãos dele, para que ele possa fazer exatamente isso. Pela sua obediência, pela sua fidelidade, pela sua maneira de reconhecê-lo. Versículo 11, leia bem alto, o que é que diz aí? Por vossa causa. O que é que diz? Repreenderei o quê?
O devorador. Lembra daquela terceira praga que estava lá no livro de Joel? Que era o devorador? Que é uma praga que só ataca os bens materiais, principalmente a vida financeira. O devorador, ele é especialista, mas o único que tem essa autonomia e autoridade para repreendê-lo é você, através da sua obediência. Quando você entrega a Deus a sua fidelidade, Deus se levanta para julgar, porque Deus tem todo o poder sobre o mal. Amém ou não? Você tem essa autoridade. Então você pode ser um fiscal da sua própria vida material. Pastor, como é que eu vou fazer? Analise. Nós não vamos querer amanhã sonhar alto, dizer assim, eu vou amaldiçoar a vida porque eu não conquistei um espaço do sucesso, eu não conquistei riquezas, eu não tenho uma casa na praia, eu não tenho um apartamento na ilha de Manhattan. Não se preocupe com isso não. Deus vai lhe dar o suficiente para você viver feliz. Só que aquilo que Ele lhe der, o inimigo não vai tocar. E aí, nós vemos que quando o povo... Mas Israel estava fazendo isso? Não. Por que Deus estava furioso com Israel? Quem sabe? Porque eles não estavam mais valorizando o que era Deus, a primazia de Deus. Ele estava entregando para Deus o que eles achavam que merecia. Você sabe que muitas pessoas fazem isso? Sem crítica, em nome de Jesus, mas tem muitas pessoas que fazem isso hoje. Nós fazemos isso, talvez eu faça, você faça, sem maldade. Nós entendemos que Deus tem nos dado a primícia primeira. Aí a gente faz o quê? A gente faz tudo que é nosso, depois fala, deixa eu ver, peraí, Deus, infelizmente não vai dar certo hoje. Vamos esperar um pouco mais. Conta-se uma história que um pai muito temente a Deus, que ia para a igreja, e sempre que ele ia, ele dizia, eu não quero me apresentar a Deus com as mãos limpas. Ele levava uma boa oferta, e ele criou os filhos ensinando. E tinha um garotinho, disse que de 6 anos, né? E ele sempre levava esse menininho para a igreja. Aí ele pegou 2 moedas e falou, filho, essa é da oferta, e essa você compra lá depois na cantina alguma coisa. Aí o moleque falou, o quê? Antes de começar o culto, eu vou na padaria. E saiu, o moleque vai pulando, né, vai cantando, vai brincando, joga as moedas para cá, joga para lá. Daqui a pouco uma moeda escapou da mão dele. Bateu no chão e correu, e ele corre atrás. Ela foi direto no esgoto, na boca de lobo. Pá! Aí ele fez assim, foi a sua, viu? Pequenininha. Foi a sua, Deus. A minha está aqui. Então nós fazemos assim muitas vezes, né? É bom a gente tomar cuidado. Seja, queridos, uma moedinha, seja 1 milhão, não faz diferença para Deus. O que faz diferença é a nossa posição. É a nossa maneira de entender o propósito, para que o Senhor possa nos fazer mais que vencedor. Olha aí o versículo 18, para você ver como a diferença é grande. Versículo 18. Como é que diz o versículo 18? Então, outra vez a diferença, o justo, o que serve e o que não serve. Eu não tenho tempo para contar outros testemunhos a respeito desse versículo. Mas o que nós já falamos aqui, Deus já honrou. Quem recebeu a ministração de Deus nessa noite? Quem vai começar a fiscalizar, nem que seja aquela moedinha que você recebe de centavos? Quem vai começar a analisar aquilo ali e orar e abençoar e não se conformar com o mundo secular e entender que você foi chamado para ter o melhor dessa terra. Quem crê nisso aqui? Não é ser ambicioso ou ganancioso. Ambicioso você pode ser, ganancioso não. Uma pessoa ambiciosa é a pessoa que deseja o bem e o melhor que ele tem para si e para os outros. O ganancioso só quer para si. Então seja uma pessoa ambiciosa, mas com Deus, para que você prospere grandemente. Fique de pé neste momento. Nós vamos orar. Vamos para a unção dos dizimistas. E eu quero que você saia do seu lugar, mesmo que você não esteja trabalhando, mas venha crendo que o Deus da provisão, Jeová Jiré, é aquele que vai fazer você conquistar as bênçãos
Mas de que forma? O anjo vai vir aqui me trazer o pão? Se for preciso, ele traz, viu? Se for preciso, ele traz, porque ele mandou um corvo levar do palácio do rei Acabe até um riacho, a uma gruta do riacho de Querite, né? Ele mandou. Então, se for preciso, ele vai mandar. Mas eu creio que ele não vai querer usar mais corvo, não. Ele vai usar você. Ele vai abrir portas para você conquistar as suas bênçãos. Amém? Levante suas mãos para Deus agora. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, como essa chuva que cai agora na terra, que a chuva seródia, a chuva temporã, enviada pelo Espírito de Deus, venha sobre a vida deste irmão, desta irmã, desta família. Senhor Deus de toda a glória, em tuas mãos está tanto querer como realizar. Abençoa, meu Deus, nesta hora. Alcance agora o teu povo, porque tu conheces a nossa necessidade. E tu sabes, meu Deus, aonde estão os tesouros escondidos. E aonde está, Senhor Deus, a inteligência que vai fazer os teus servos, os teus filhos crescerem. Abençoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Uma semana de vitória. Uma semana de muitas bênçãos. E aprendam cada dia a profetizar em cada canto da terra, aonde pisar a planta do teu pé. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco, hoje e sempre. Amém. Pode partir para o campo para conquistar em nome de Jesus.